Oi, pessoal! Tudo bem aí? Espero que sim! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as atividades do PET, volume 5, disciplina Matemática. Professoras Ana Paula e Cira. O tema da nossa aula, fração. Legal, né? As frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Ela determina a divisão de partes iguais, sendo que cada parte é uma fração do inteiro. Vamos compreender tudo isso? Vimos que as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. O que é esse um todo? Então vamos lá? Gente, todo objeto, comida, brinquedo e tantos outros exemplos que não tenham sido dividido é chamado de inteiro. O meu todo. Então eu tenho aqui uma pizza. Ela não foi dividida, ela não foi compartilhada, ela está ali, ó, prontinha. Ela é o meu inteiro, o meu todo. Mas quem resiste a uma pizza? Pois bem, ao fazer cortes nesse objeto ou em nossa pizza, estamos dividindo, certo? Se essa divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto ou a nossa pizza por meio de frações. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Uma pizza dividida em 6 partes iguais. Cada fatia da pizza vai corresponder a 1/6, ou seja, cada pedacinho aí que nós vamos receber corresponde a partes de um inteiro, partes de uma pizza que foi dividida igualmente. Em nosso segundo exemplo, uma pessoa vai comer 3 fatias. Ela vai comer 3 fatias de uma pizza que tem 6 pedaços. Então, se uma pessoa come 3 fatias de uma pizza, ela estará comendo 3/6. Ó, atenção! Em uma fração, nós temos o numerador, que é o número que fica na parte de cima, e o denominador, que é o número que fica na parte de baixo. Já o tracinho significa divisão. Observe o exemplo. Em nosso desenho, nós temos um retângulo que foi dividido em 3 partes iguais. Colorimos 2 partes de verde, portanto, o meu numerador será 2, pois vai indicar quantas partes do todo foram tomadas. Então, quantos pedaços de chocolate eu comi? Se fosse um exemplo aqui, 2. Então, nós vamos ter que colocar no numerador 2. Já o denominador, nós temos o total de partes iguais que o meu inteiro foi dividido. No exemplo, o inteiro foi dividido em 3 partes. Nossa fração, então, tem numerador 2, denominador 3. Vamos realizar a leitura? 2/3. Leitura. Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta, normalmente como vocês já fazem. Já a leitura do denominador, nós temos algumas regrinhas. Então, vamos lá? Olha só. Para os denominadores, aquela parte de baixo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, utilizamos, respectivamente, os termos. Então, 2, meio, 3, terço, 4, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7, sétimo, 8, oitavo e 9, nono. Para denominadores a partir, então depois do 10, 11, 12, 13, devemos ler o numerador, normalmente, e o denominador nós devemos acrescentar o termo avos. Então vamos para os nossos exemplos. 1, 12 avos. 2, 20 avos. 3, 74 avos. Temos ainda, então, de olho no denominador. Quando for 10, décimo. Quando for 100, centésimo. E quando for 1000, milésimos. Então, vamos lá? 1 décimo, 1 centésimo, 2 milésimos. Tranquilo? Atividades. Bora treinar? Pinte o que se pede. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Temos aqui 1/3. Isso significa
que a nossa fração ela foi dividida em 3 partes iguais. Tem o desenho aqui. Quantas partes nós teremos que colorir? É só olhar a parte de cima. 1. Então, vamos colorir só um quadrinho. Segundo exemplo, 2 quartos. O meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, terei que colorir 2 partes. Bora colorir? Próximo exemplo, 2 terços. Isso quer dizer que o meu inteiro foi dividido em 3 partes iguais. Eu preciso colorir 2 partes. Nosso último exemplo, 3 quartos. O meu inteiro foi dividido igualmente em 4 partes. Preciso colorir 3. Gente, que rapidinho! Já chegou na revisão? Então vamos lá? Vimos em nossa aula que uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer, ou um alimento, ou um brinquedo for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas nessa divisão será chamado de fração. Observe o nosso exemplo. Primeiro, temos um inteiro. Agora, esse inteiro foi dividido em 5 partes iguais. Olha só. Então, 2 dessas partes foram coloridas aí de rosa. Assim, temos a representação de uma fração. Temos aí o numerador 2, que foi, o que está coloridinho, e o denominador 5, que foi o número de partes que foi dividido o meu inteiro. Vamos realizar a leitura? 2 quintos. Agora nós vamos para as atividades do PET, volume 5, segunda semana, páginas 24 e 25. Surgindo dúvidas, procure a sua professora. Sementinhas bem plantadas brotam e não param de crescer. Acreditamos em você. Ah, saudade! Um forte abraço. Tchau, turma!